E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o tema aqui do canal é o Volta Redonda, que vem surpreendendo no Campeonato Carioca. Acabou de vencer o Fluminense nesse domingo por 2-1 no primeiro jogo da semifinal. Pode até conquistar uma vaga na final do campeonato, algo que não acontece com o Volta Redonda desde 2005. E já tinha vencido o Fluminense, né, na primeira fase, venceu o Vasco também. Perdeu do Flamengo, mas saiu na frente. Perdeu do Botafogo bem no início da competição. Enfiou goleadas em outros times pequenos. 6-0 no Madureira, 4-0 no Bangu. Passou bem pelo Falcon na primeira fase da Copa do Brasil. Vai jogar, inclusive, essa semana a segunda fase da competição contra o Atlético Goianiense. Então é um time muito bem estruturado, muito bem amarradinho ali pelo Rogério Corrêa, que assume o comando dessa equipe depois da queda do Volta Redonda no ano passado. É importante explicar isso para contextualizar. O Volta Redonda, por um acidente de percurso, cai no Campeonato Carioca de 2022 e aí logo depois já é feita uma reestruturação. O futebol carioca ele tem essa particularidade, né? O time que cai numa temporada, ele pode jogar nessa mesma temporada da Série B e tentar voltar no ano seguinte. Foi o que aconteceu com o Volta Redonda, foi o campeão da Série B, venceu também a Copa Rio no segundo semestre de 2022 e quase que consegue o acesso para a Série B nacional, né? O Volta Redonda é um time da Série C do Campeonato Brasileiro, chegou bem perto de conseguir esse acesso para a Série B, é algo inclusive que pode acontecer agora em 2023. Por quê? Porque é um clube bem estruturado. A gente pegar a média dos clubes pequenos do Rio de Janeiro, o Volta Redonda tem uma boa estrutura física, não tem um histórico de atraso de salários, né? Consegue ter um bom investimento ali dentro da sua realidade para fazer um time mais competitivo do que a grande maioria das outras equipes menores, e isso vem sendo mostrado de uma forma bem nítida nessa temporada. Separei aqui o campinho do Volta Redonda para vocês entenderem como esse time joga. É claro que eu não vou me aprofundar em cada atleta, porque senão o vídeo vai ter 50 minutos, né? Então vamos tentar fazer uma coisa mais sucinta para todo mundo ver rapidamente, como pede aqui essa questão do YouTube. Bom, o goleiro é o Vinícius Dias, né? Ele começou a temporada como reserva. O Jefferson, mais experiente que ele, goleiro formado pelo Náutico, era o titular, mas vinha falhando bastante. Então, o Vinícius Dias conseguiu ganhar a titularidade e até vem sendo importante esse jogo aí contra o Fluminense. Na mesma jogada, ele faz uma grande defesa no chute do David Braz, quando o jogo estava 1-0 ainda, e no mesmo lance ele aciona rapidamente o Lelê em contra-ataque. O Lelê eu vou chegar lá. Ainda essa semana aqui no canal vou fazer um vídeo bem específico do Lelê, explicando para vocês quais são as características desse jogador que já está negociado com o Fluminense. Então, o Vinícius Dias é o goleiro, revelado pelo Volta Redonda e que vem fazendo uma boa reta final de Campeonato Carioca. Na lateral direita, o experiente Wellington Silva. Passagem por Flamengo, por Fluminense, outros clubes do futebol brasileiro. Hoje é um jogador muito mais comedido, né? A gente lembra do Wellington Silva do início da década passada. Era um lateral de chegar toda hora na linha de fundo, de bom cruzamento e que tinha problemas defensivos. Hoje, com a experiência, já é um jogador que só sobe na boa, né? Gera um pouquinho mais de segurança na parte defensiva do que gerava e também vem fazendo um bom campeonato estadual. Na defesa a gente tem o Alex Vinícius, né? Camisa 4, que joga pela direita. Jogador que pertence ao Fortaleza. Bom zagueiro, 1,95 m, não é um zagueiro lento. Ótimo na bola aérea, né? Pela própria estatura que tem, mas protege bem a área. O cara que tem um bom tempo ali para rebater as bolas, né? Para se colocar à frente de cruzamentos e de passes promissores. Vem fazendo um ótimo campeonato estadual. Ao lado dele, vem jogando aí o Sandro Silva, o Sandrão, inclusive revelado pelo próprio Fluminense, né? Já vive um momento da carreira ali fisicamente mais oscilante, nem foi titular ao longo de todo o campeonato estadual. O Daniel Felipe, zagueiro muito experiente, que também já jogou estaduais pelo Madureira, por outras equipes do futebol carioca, pela Portuguesa da Ilha, se lesionou. O Sandro era o titular inicialmente, tinha saído do time por questões físicas para a entrada do Daniel Felipe, e aí o Sandro volta na reta final do campeonato, jogador muito experiente para atuar ao lado do Alex Vinícius, que é mais jovem, tem 23 anos de idade. Na lateral esquerda, outro cara que começou a temporada como reserva, o Ricardo Senna, esse lateral que vem fazendo um ótimo campeonato, fez 2 gols e já deu 2 assistências também. Ele era reserva do Gilson. Gilson, ex-lateral do Botafogo. Ele teve um problemaço, né, durante a pandemia. Ele perdeu a esposa dele por Covid
ficou 2 anos sem jogar, voltou essa temporada ao Volta Redonda, mas até onde eu pude apurar, ele não se sentia tão confiante para voltar a jogar, e aí rescindiu amigavelmente com o Voltaço. E aí o Ricardo Senna assumiu e vem jogando muito bem, vem sendo uma importante válvula ofensiva pelo lado esquerdo do campo. No meio campo, né, a gente está vendo aí o esquema, Volta Redonda geralmente atua no 4-1-4-1. Então o Bruno Barra, um dos principais jogadores da história do Volta Redonda, eu diria, é o camisa 5, joga entre as duas linhas ali, bom posicionamento à frente da área, bom na bola aérea, né? Fez gol já nessa temporada também, bom chute de média distância, é um dos líderes da equipe, o grande capitão do time comandado pelo Rogério Corrêa, é o cara desse meio campo ali. À frente dele a gente vai ter o Luciano Naninho, camisa 10, que é o jogador mais cerebral do time, é o cara que tem o melhor trato com a bola desse time do Volta Redonda, habilidoso, passes muito bons, último passe sensacional, o cara já tem 8 assistências nessa temporada, né? O Volta Redonda já fez 32 gols, dos 32 gols, 8 tiveram a assistência do Luciano Naninho, ou seja, 25% dos gols saem diretamente do pé dele, é muita coisa isso. Ao lado dele, o Dudu, que é um outro perfil de jogador mais jovem, mais pegado na marcação, puxa bem as transições também, chega bem na área adversária, tem muito ímpeto, muita força física, jogador interessante até pra gente observar, até porque tem uma grande projeção ainda pela frente, 23 anos só que tem o Dudu. Pelos lados a gente vai ver o Pedrinho pelo lado direito, canhotinho habilidoso, revelado pela Ponte Preta, ganhou espaço ao longo da competição, fez gol contra o Fluminense agora, é o vice-artilheiro do Volta Redonda no Campeonato Carioca com 4 gols. Pelo lado esquerdo tem o Luizinho, que é mais experiente, finaliza bem, um ponta rápido, de boa finalização, já passou por diversos clubes também do futebol brasileiro e nessa temporada chegou ao Volta Redonda. E lá na frente o Lelê, né, camisa 18, como eu falei, ao longo dessa semana eu estou preparando um vídeo sobre o Lelê, vou falar um pouquinho mais sobre ele, né, mergulhar um pouco mais no futebol dele, mas é um jogador muito rápido e muito alto. São duas coisas difíceis de serem alcançadas, 25 anos, é o artilheiro do Brasil no momento, 14 gols em 13 jogos na temporada, já está negociado com o Fluminense, então ao longo dessa semana eu vou aprofundar um pouquinho mais no futebol dele. Qual é o grande segredo desse time de Volta Redonda? É um time que tem um contra-ataque muito forte e não marca tão bem assim, né? Não é um time que tem uma marcação tão produtiva, né? Tanto é que tem mais gols do que jogos nessa temporada, mais gols sofridos do que jogos nessa temporada. Então tem alguns problemas sim defensivos ali para ajustar, questão de coordenação da última linha, a bola parada defensiva é algo problemático no time do Volta Redonda, mas mesmo assim consegue ser um time muito agressivo quando recupera essa bola. Tem o Lelê, que é muito rápido e é o cara mais acionado em contra-ataque. Só de gol em contra-ataque, com o Lelê atacando a profundidade nas costas da defesa adversária, só assim o Volta Redonda já fez 6 gols nessa temporada. Fora outras formas de contra-ataque, usando o Luizinho, usando o Pedrinho, jogadas individuais, inversão de lado. Então é um time que tem muito repertório para contra-atacar. O próprio Rogério Corrêa sabe muito bem disso e já falou sobre isso. Outro detalhe que também chama muita atenção nessa equipe é o jogo mais direto, né? Não que faça isso sempre. Às vezes a gente vai ver o Volta Redonda trocando mais passe, elaborando mais os ataques. Mas o jogo direto é muito forte também, principalmente para o Lelê. Lelê tem 1,89 m, então ele consegue ganhar muitas bolas, né? Dar aquela casquinha de cabeça na bola lançada pelo alto, consegue ele mesmo atacar as costas da defesa rival quando não é um contra-ataque. Então é um time que não é por acaso que chegou na semifinal do Campeonato Carioca, desbancando o Botafogo e vencendo o Fluminense no primeiro jogo da semifinal. É claro que o Fluminense é favorito para esse jogo de sábado, tem mais time que o Volta Redonda, tem mais jogadores que podem decidir, mas é bom ficar de olho nessa equipe do Sul Fluminense, um time muito bem montado pelo Rogério Corrêa, que chega com méritos à semifinal do Campeonato Carioca. Galera, obrigado aí pela audiência do vídeo. Se gostaram, deixem a sua curtida, compartilhem com os amigos, joguem aí nos grupos de WhatsApp e não deixem, é claro, se inscrever no canal. A qualquer momento eu volto aqui com um novo vídeo analisando jogador, time, treinador, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, como eu gosto de fazer o meu trabalho. Forte abraço, galera. Até mais.